Pai de infinita misericórdia, te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o amparo necessário para que este estudo de hoje transcorra na mais perfeita paz e harmonia que existe entre nós, seres humanos. Que nós possamos absorvê-los e entendê-los, para que possamos levar para todos os lugares aonde formos os ensinamentos do Cristo, para que possamos ser criaturas novas, renovadas, criaturas em busca da perfeição espiritual. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. O item que nos foi pedido na sequência de estudos da casa é o item 760, do item 760 ao item 765 do capítulo 6 da Lei de Destruição, pena de morte. Kardec pergunta aos espíritos superiores: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Incontestavelmente, a pena de morte desaparecerá e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Esse livro foi escrito terminou e foi editado, lançado em 1857. Tem mais de 160 anos. E ele está na vanguarda. Quando a gente diz que um livro está na vanguarda, é que ele fala de temas altamente espirituais. Já naquela época, ser espírita era muito difícil, porque praticamente todos os países na época adotavam a pena de morte. Não era do Zeitgeist, não era do espírito da época você falar contra a pena de morte. Hoje você tem poucos países que têm a pena de morte, e mesmo entre esses poucos países que têm a pena de morte, poucos são os que de fato adotam. Já é um avanço. Dias virão que essa profecia, esse vaticínio acontecerá. Não podemos prever se vai ser daqui a 100, 200, 500 ou 1000 anos, mas um dia o homem entenderá que a pena de morte é uma selvageria desnecessária, que não resolve o problema do indivíduo. A violência sempre foi a marca do ser humano na Terra. A desvalorização da vida humana. Hoje, na sala de aula, uma aluna tinha pedido para beber água, e eu falei assim: ele pediu primeiro. E ela virou para ele e falou assim: vou te matar. Eu falei: nossa, tá assim, é? Ah, vou matar ele que fique de graça. Aí riu, né? Eles riram. Aí eu falei: para você a vida humana vale tão pouco. Aí outra menininha lá, outra menina: ah, toma aqui meu remédio. Ela não tomou o remédio hoje, professor. Infelizmente, o que foi uma brincadeira denuncia como nossa sociedade ainda desvaloriza a vida do outro. Para o espírita, é fácil entender porque o espírita é contra a pena de morte. É fácil entender.
Porque não existe morte. Não existe morte. Contávamos aqui para o estudo anterior a esse, começa às 19 horas, um caso, para eles a gente contou com mais detalhes, para vocês eu só vou contar rapidamente, se quiserem saber mais, vocês têm que vir 19 horas estudar com a gente. A pessoa tinha feito terapia de vidas passadas, pessoa conhecida minha, e ela se viu na Europa do século XVIII fazendo muitas safadezas, muitas malandragens, muito 71. E nessa Europa do século XVIII, ele foi preso e colocado num calabouço horrível, no estilo do Conde de Monte Cristo. Quem já viu o filme, aqueles calabouços horrorosos? E lá ficou por 10 anos, quando decidiram pela pena capital, já que ele tinha roubado muito, enganado muito, molestado muito. E ele foi para a guilhotina. Assim que ele foi morto, acho que foi guilhotina, não lembro agora, mas também não importa, importa a história. Assim que ele foi morto, ele falou para mim assim: Anderson, que surpresa, ele foi morto e ele levantou. Não, ele não fez ressurreição não, ele levantou o perispírito, o corpo espiritual, e ele olhou para o corpo dele morto, ele olhou para o lado, olhou para o outro, entendeu rapidamente o que estava acontecendo e saiu correndo, gargalhando. As pessoas que o mataram estão crentes que o quê? Que fizeram o quê com ele? Puniram, né? Se ele quiser, depois disso, e puder, ele obsedia as pessoas que fizeram isso com ele. Nossa visão limitada entende que a morte é a sublime, é a desforra. Vou matar, matei-te, me livrei de você para sempre. Livrou de quem? Se livrou de quem? De ninguém. Para sempre? Ele tinha sido um carrasco, porque na França a família de os que executam a lei, isso passa de pai para filho, do pai dele, e matou muita gente seguindo a lei. No século XVI foi para mais de 200 pessoas que ele, como carrasco, executou. O que acontece com todas as pessoas, inclusive os carrascos? Eles morrem. E ao morrer, ele foi para uma ambiência muito pesada. Lá nessa ambiência pesada, gritavam o tempo todo com ele, e ele lá ficou 150 anos preso, naquela região trevosa. Ele tinha vivido apenas 55, ficou 150 anos. Quando foi resgatado, 150 anos sofrendo, ele pediu pelo amor de Deus. Ele pedia pelo amor de Deus. Ele nunca tinha sido homem de fé, mas ele entendeu, no íntimo do inconsciente dele, ele entendeu que ele tinha sido um inocente útil. Ele foi um inocente útil na mão das autoridades, e ele sofreu na pele 150 anos. Ele reencarna na França com essa ideia na cabeça. Eu não sei explicar direito, não me lembro assim em detalhes da história, mas ele não nasce numa família de guilhotinadores. Mas ao casar, a sua esposa descendia de uma família de guilhotinadores, e ele seria obrigado a substituir o pai dela, que tinha falecido. É algo parecido assim. Se não for bem isso, me perdoe, é só para a gente entender a história. Acontece que, passados tanto tempo de sofrimento,
ele recusa, ele não aceita. E na cidade que ele vivia, ele teve que sair com a família, porque romper com a tradição não era uma opção. Mas ele não aceitou e se tornou um grande lidador contra a pena capital. O que ele não sabia enquanto estava encarnado é que, por ter sofrido horrores, ele sentiu na pele o que os Espíritos estão dizendo para a gente: não vale a pena. Não vale a pena. Ele estava preso, está preso, que Jesus o ampare, mas nossa intenção é instrutiva, então que Jesus o abençoe. Há sérios problemas psiquiátricos. Sérios problemas psiquiátricos. Estou aqui vendo o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Vocês não conhecem, não é dessa casa espírita, nem é espírita, mas seu irmão é, e ele nos pediu há 2, 3 anos atrás socorro. E ao fazermos o atendimento, foi um atendimento que nos impressionou muito, porque alguns dos espíritos que vinham eram boiadeiros, cangaceiros, eu não sei nem como definir. Eu laço, aperto e mato, eu laço, aperto, eu vou dar uma... Lembram disso? E era tudo rixa do Nordeste, coisa de assassinato, coisa dos anos 20, anos 30. Hoje ele tem sérios problemas ainda psiquiátricos, perdeu família, perdeu tudo. Vale a pena? Quem ele matou no facão está vivo, preso à mente dele, obsediando, numa obsessão feroz. Nossas conversas não levaram efeito. Tamanho é o ódio. O espírito vinha e dava detalhes que só eu sabia da reunião. Eu não tinha falado para ninguém. Detalhes. Aquilo muito nos impressionou, porque aquilo nos trouxe a certeza absoluta: não vale a pena. Eu não quero isso para o meu futuro. Quando eu estiver lá na Noruega, na próxima vida, tá bom não? Eu não quero ninguém me perseguindo, quero vocês me perseguindo lá. Quero que vocês vão lá visitar. Ia lá aquela pessoa lá. Eu quero paz e amor, felicidade. Por que eu vou querer ter laços de prisão com vocês? A visão espiritual vai começando a dar a gente a perfeita noção de que a pena de morte não resolve o problema. E as pessoas que estudam, as pessoas sérias que estudam, já perceberam que a pena de morte, ela não diminui a violência. Ao contrário, ela aumenta. Em certos lugares em que a pessoa sabe que se for presa ela vai morrer, a virulência dela se acentua. E quando ela já sabe que o que ela fez vai condená-la à morte, aí que a violência dela se acentua. Então a ideia de que a morte, a desforra pela vingança, resolve, ela existiu na história da humanidade desde antes de Jesus. A pena de talião, uma das primeiras regras jurídicas que o ser humano construiu, no Código de Hammurabi, já rezava a necessidade da desforra capital. O ser humano, ao longo do tempo, no campo jurídico, percebeu que a melhor forma de você ajustar o processo social é a educação.
A doutrina espírita, ela vai falar para nós de alguns princípios que são reais. Deus existe. Reencarnação é um fato. Você já viveu muitas vidas e tem um número de vidas incomensuráveis, existências. Você vai viver para sempre, você é imortal. A evolução faz parte da vida, o progresso. A vida em outros mundos, planetas. Um dia nós conheceremos, um dia cada um de nós poderá ir para um mundo melhor, visitando ou indo morar. Isso parece uma fantasia, mas não é. Existe a lei de ação e reação. Cada coisa que você faz conta a seu favor ou contra você. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada palavra, cada atitude, cada gesto te liberta ou te aprisiona. É a lei. Então, diante dessa visão espiritual da vida, o ser humano começa a perceber que as pessoas não renascem por acaso, que as pessoas renascem para progredir. E no item 779 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que as pessoas progridem por si mesmas, mas que precisam do contato social. Então você não pode viver isolado e nem pode viver de uma forma em que a violência seja o teu caráter, orne a tua vida. E nós somos uma sociedade extremamente violenta. Nós não nascemos no Rio de Janeiro por acaso. Eventualmente a gente escuta tiros. Certa vez eu estava com um amigo na minha casa, a gente estava sentado nas cadeiras, no segundo piso, na areazinha, conversando, aí daqui a pouco, tchum, tchum, tchum. A gente via lá longe, aquela direção, como é que é o nome? Rasante, né? Traçante, perdão. Aí ele falou, tá longe, né? Ele falou para mim, tá longe, né? Ele não mora aqui, agora ele mora até longe, está em Brasília agora. Ele falou, tá longe, né? Mas é melhor a gente descer, melhor a gente sair daqui. Essa é a cidade que a gente vive. Nós não nascemos aqui por acaso. A reeducação de nossas almas exige que nós coloquemos o amor como forma de defesa, não a violência. E para nós, a gente falava aqui no estudo 19 horas, o maior problema, gente, é que eu não posso obrigar nenhum de vocês a pensar assim, e vocês não podem me obrigar a pensar assim. A lei de progresso nos diz isso. Deus deixa. Quer agir com violência? Deus deixa. Porque tudo que você fizer, tudo que você semear, você vai fazer o quê? Vai colher. Então a doutrina espírita, ela surge não como uma imposição, mas como esclarecimento. Ninguém morre. Ninguém morre. Nada que acontecer com você é por acaso. Você não é vítima. Você pode reclamar, chiar, não gostar, mas você não é vítima. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você está liberto do que te oprime hoje. Enquanto você não entender isso, isso vai ficar circulando em torno de você, porque a necessidade do aprendizado da lei de progresso, ela é inevitável. Falávamos ontem, lá no Grupo Espírita Evangelização, a travessia do deserto é inevitável, é a lei de progresso. O deserto da vida são as angústias, os medos, as violências que nos cercam, as escolhas injustificáveis,
que nos deixam às vezes angustiados, mas tudo é nosso aprendizado. Tudo conspira para nosso aprendizado. No item 761, Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida, e ele usa este direito quando elimina a sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, respondem os espíritos, ao invés de matá-lo. É preciso, aliás, abrir e não fechar a porta do arrependimento ao criminoso. Evoluímos pelo contato social. Alguns anos atrás, muitos, um rapaz em São Paulo foi sequestrado e morto. A pessoa que o matou foi presa. E o pai do rapaz assassinado começou a visitá-lo. Quando eu vi a reportagem, o assassino chorava. Chorava porque encontrou um pai que o adotou, e ele se arrependia profundamente do que ele tinha feito. Eu vi essa reportagem, eu nunca mais me esqueci. De que religião ele era, o pai? Era espírita? Era católico? Era evangélico? Era seixonoye? Era confucionista? Era ateu? Isso não tem a menor importância. O que eu sei é o seguinte: esse pai é uma alma nobre e espiritualizada, porque ele fez algo que eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas ele me disse, pelo exemplo dele, que é possível. O quê? O que os espíritos estão dizendo. O que os espíritos estão dizendo? É preciso abrir e não fechar a porta do arrependimento ao criminoso. Por quê? Por que foi seu filho que morreu? Acabamos de dizer que isso não é uma brincadeira. Nada acontece por acaso. Você não é vítima, nem seu filho. Se eu entro, nós estamos presos a enormes ciclos de dívidas uns com os outros, baseado no ódio, na vingança e no revanche. Esses ciclos não terminam enquanto nós não dissermos não farei. Nós trabalhamos em reunião mediúnica, que é uma reunião em que você lida com o mundo espiritual há mais de 25 anos. Boa parte dos casos que nós atendemos, que eu pude participar, envolve problemas de violência do passado. As pessoas ficam presas a situações, circunstâncias que a gente vê nos filmes. Parece os filmes vão passando, desfilando todas as histórias que a gente já viu de Hollywood. Vocês já participaram. Estou mentindo? O médium sai daqui e me diz: Anderson, eu acho que eu estou ficando maluca. A pessoa começa a ver coisas que a gente pensa que é uma ficção, e foram vocês que fizeram. Nós, muitas vezes, vemos tantas coisas do nosso passado, que a nossa reação é não acreditar. Estão armando contra mim. Essa pessoa não gosta de mim, está se aproveitando da reunião. Eu não sei se acredito naquilo não. Eu fazer aquilo? A nossa reação, você pode até não falar. Por quê? Por que a pessoa sai assim? Cética. Muitas vezes. Vocês me dão um nome. Anderson, vou estar lá na fila para tratar. Se a gente fosse falar o que vem, vocês iam ter a mesma reação. Sabe por quê? Porque nós queremos nos manter como vítimas. E descobrir que a dor de hoje tem como causa a dor que nós causamos ontem, não nos interessa. Isso foi lá. Gente, isso é muito sério.
Se você mata uma pessoa hoje, você fica presa àquela pessoa por séculos e séculos, até que aquela pessoa esteja bem. Não sairá de lá até que tereis pago o último centil. Quando você se torna um mentor espiritual, você vai ser mentor espiritual de um grupo. Olha só, você vai trabalhar, vai cuidar daquele grupo espiritual. Ficam lá no Rio de Janeiro e Madureira. Ai, Madureira é. Aí vem o mentor espiritual, o mentor espiritual da casa, espírito iluminado. Todo mundo que vem trabalhar na casa está ligado a ele num passado muito distante. A boa parte, ele tem culpa no cartório. Ele está me ouvindo, ele está por aí, está me ouvindo. Tem culpa no cartório, por quê? Você não vai ser mentor espiritual de alguém que não tem nenhum passado contigo. Então, do espírito mais evoluído da tua família espiritual ao espírito menos evoluído, nós evoluímos juntos. Não existe a possibilidade de você virar as costas. A pessoa difícil, a pessoa que você não gosta, a pessoa que você odeia, ela surgirá na sua vida de novo. Quem estuda conosco nas Fronteiras da Loucura? Tem alguém aqui? Ela vivia aquela arenga política de Portugal do século XIX. Dom Pedro I voltou para Portugal. Lá ele é conhecido como Dom Pedro IV. Aquela politicada toda entre ele e o irmão Dom Miguel, quem ia assumir o trono, se ia ser a filha dele. Dom Miguel dizia que ele já tinha abdicado para ser imperador do Brasil. Ele dizia que a filha era herdeira. E aí ficavam os miguelistas e os ligados a Dom Pedro. E naquela confusão toda tem a personagem do filme, do livro, Nas Fronteiras da Loucura, Noemi. E o que a Noemi, no meio daquela loucura toda da política, faz? Ela tem um amante. E ela combina com o amante que ele mate a esposa para eles ficarem juntos. E eles fazem isso. 1835, 1836. Passados 100 e tantos anos, Noemi renasce. Quem é a mãe dela? Quem é a mãe dela? É a pessoa que ela mandou matar. Ela veio como mãe para tentar perdoar Noemi, mas ela não perdoou. E aí, a mãe conhece um rapaz, bem mais novo que ela. E a mãe tem um interesse no rapaz, um interesse sexual no rapaz. E a mãe induz Noemi a se relacionar com o rapaz. E Noemi se relaciona com o rapaz, cede à pressão da mãe e acaba casando com o rapaz sem amor. Quem é o rapaz? O ex-marido da mãe, que matou ela. Até que chega um momento, está no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que Noemi chega em casa mais cedo e encontra o quê? Aquela cena de adultério. A mãe com o marido. E ela corre e tenta se matar. Ela nem amava o marido, o livro ontem mostra. Mas a indignação, o orgulho ferido, a alma, a inconformação com aquela situação, ela tenta se matar. O pai dela desencarnado, que já foi pai dela em várias vidas e que tenta encaminhar o grupo, pede socorro ao Dr. Bezerra, que é um espírito de escola. E Dr. Bezerra, Noemi está presa a uma obsessão atroz que dificulta tudo. Noemi vai morrer. O obsessor, quem é o obsessor? Aí vocês teriam que participar aqui do estudo 17 horas, vocês não vão participar, eu conto. Está ligado às políticas, às arengas políticas. Ou ele era miguelista, ela era não sei o quê, e eles se odiavam. Cuidado com seus ódios políticos. É verdade, gente. Era uma guerra danada no Porto, Porto, cidade do Porto em Portugal. Ele era um obsessor atroz. Ela mandou dizimar aquela família porque ele era miguelista.
E a gente estudando aqui, falei, gente, não importa o lado. O que importa é o quê? Qual é a tua atitude? Importa se você é um bandista, budista ou evangélico? Para nós, reencarnacionistas? Você pode ser ateu, um bandista, espírita, católico, eu e Deus. O que importa é o teu sentimento. Esse obsessor atroz estava estimulando ela ao suicídio, e ela tentou suicídio. Então o Dr. Bezerra tem uma fé com esse obsessor que diz que não vai largar ela, que ela vai se matar. Bom, ela é salva. Ela é salva. Ela não morre. Mas ela tem uma mágoa profunda. Imagina. Ela é vítima de uma coisa atroz. Ela viu a mãe com o marido. E o Dr. Bezerra, o que é que ele faz? A equipe espiritual, o que é que faz? Mostra para ela todo o passado. Terapêutica de choque. A gente fica, eu não quero saber do passado. A espiritualidade não brinca com isso. Por que mostrou para ela todo o passado? Porque ela não é vítima. Ela está... É duro, né? Você só vê a cena do jornal, né? A página do jornal. Você não sabe os últimos 500 anos daquela pessoa. Olhando só pela página do jornal, você fala, meu Deus, me perdoa, mas isso aí tem que morrer mesmo. Quem é esse daí? Há quanto tempo aqueles ali estão em guerra? Às vezes são séculos, às vezes são milênios. A violência nunca irá resolver os problemas kármicos nossos. Ficaremos presos uns aos outros. Uma cena dantesca. 2 espíritos no mundo espiritual, nas zonas inferiores, brigando, se estapeando. Se vê isso ao vivo, aqui, já é horrível, imagina no mundo espiritual. E eles não conseguiam parar. E já estavam há alguns anos assim. Era muito ódio. E eles continuaram assim, porque Deus deixa. É você que tem que parar. É você que tem que dizer, não quero mais. Se você não usar seu livre-arbítrio, você não progride. Não podem te impor isso. Ninguém pode impor a ninguém evolução. Mas a doutrina espírita fala para nós do contato social. Por isso que a doutrina espírita foi trazida por um educador que estudou em Yverdon, na Suíça, o Instituto Pestalozzi, com o Pestalozzi. A maior fluxo de conhecimento espiritual que a humanidade já teve, à luz do dia. A doutrina espírita, o codificador, a profissão dele era professor, porque nós evoluímos pelo contato social, pela educação. Nós temos a obrigação de erguer-nos uns aos outros. Mas eu não quero erguer ninguém não. Me lembrei agora da música do Padre Marcelo. Erguei as mãos. Nós temos que erguer as mãos e ir em direção a Deus através do próximo, porque o próximo é alguém ligado ao teu passado, mas você não é obrigado a isso não. Chico Xavier, quando foram arguir ele sobre a pena de morte no Pinga Fogo, nós vivíamos um governo que não se podia falar tudo, era uma ditadura militar, você não podia falar tudo. Ele estava ao vivo na TV Tupi, e ele estava representando a doutrina espírita. Olha o cuidado. A gente vai fazer o estudo de hoje, a gente assistiu o vídeo dele, e a gente via o contexto histórico. Foram perguntar a ele sobre a pena de morte, e o que ele fala? Quando ele começou a falar, eu não entendi. Ele falou da parábola do bom samaritano. Ele falou
que na parábola dos bons samaritanos, eu só entendi depois que ele concluiu. Falei, mas parábola do bom samaritano? O que tem a ver com pena de morte? Um homem foi agarrado por bandidos e largado no chão. Veio um levita, passou. Veio um sacerdote, passou. Veio um samaritano, o resgatou, levou ele para a estalagem e o hospedeiro o hospedou. Estou falando com as minhas palavras, né? Desculpa. Aí depois Chico explica. Vejam bem, Jesus se referiu a todos os personagens com características. Um levita, um sacerdote, um samaritano e um homem da estalagem. Mas ao homem que estava caindo, Jesus chamou de um homem. É profundo isso, gente. Você não sabe por que ele está caído. Você sabe que ele está caído, ferido. Salteadores talvez tenham pego. Quem ele é? Ele é preto, ele é branco, ele é judeu, ele é egípcio, ele é romano. Ele fez algo fora da lei? Ele tinha problemas sexuais? Quem é esse homem caído? Jesus não o define. Aí você começa a entender o que Chico Xavier está querendo dizer. O amor é universal, não importa quem seja. É uma pessoa, é um espírito, é um filho de Deus. Aí eu me emocionei. Falei, caramba, isso é profundo demais. Quem são vocês? Eu não conheço. Não importa. Vocês são vascaínos? Sinto muito. Faz parte da vida, né? Mas eu também não sou flamenguista, então. Entenderam? É vascaíno? Ah, ok. Aí os alunos, eu fiz essa brincadeira na sala de aula. Ele falou, professor, qual é o teu time? Eu não tenho time, não adianta, vocês não vão me pegar. Eu não tenho time mesmo. Não, ele é Fluminense, ele é Flamengo, não. Não, nada nos aborrece. Questão de futebol? Pode, estou livre. Aí um aluno falando nessa brincadeira, ele veio, professor, eu sou jogador de futebol. Legal isso, né? Aí ele mostrou as fotos, os pais. Eu falei, rapaz, se dedica. Ele pegou a bolinha. Isso é bom, vai para as Europa. Jesus abençoe. Mas eu estou no nosso assunto. Jesus disse um homem, ele não definiu quem é. A gente estava no Parque de Madureira, fazendo uma coisa que a gente tem que voltar a fazer, caminhando. Aí o telefone celular tocou. Eu sei que essas histórias a gente conta sempre, repete muito, mas desculpa, tá? É visão didática. Aí a companheira trabalhadora da instituição que eu frequento estava me ligando, desesperada aqui. Falei, mas eu estou no Parque de Madureira, eu estou de bermuda. Não, vem cá, isso aqui. Ela tem uma filha. E a filha dela é soldado, é PM. E aconteceu em algum lugar, não importa onde, no Rio de Janeiro, que pessoas tentaram roubar não sei quem e 3 foram mortos. E ela ficou lá. Eu vou contar a versão só para instruir. Pode ter detalhes que eu não lembro mais, mas isso não importa. Importa que ela ficou lá esperando os corpos dos bandidos mortos. Ela ficou até o rabecão vir, né? Quando ela voltou para casa, ela já voltou mediunizada. Ela voltou dirigindo mediunizada. E chegou em casa, ficou aquela coisa, repetindo várias coisas desconexas. Quando nós chegamos lá, nós vimos a situação, vimos que a menina, jovem, policial, ela fez o quê? Eu chamo de iscar, ela iscou um daqueles ladrões que foram mortos, e eles entraram na sua psicosfera, só que como ela não tem a mediunidade
educada, aquilo estava parecendo que ela estava entrando num processo paranoico, né? Psiquiátrico, troço assim. Aí nós oramos, aí pedimos, fizemos a passagem, tiramos a entidade da filha e passamos para a mãe, que é uma médium, que frequenta lá na casa que eu frequento. Na hora que veio o espírito, que eu já sabia quem era um daqueles jovens que tinham sido mortos, que eram assaltantes. Ele veio assim: minha mãe, eu sei que eu morri, minha mãe não merece isso, minha mãe não merece isso, minha mãe. Eu falei: calma, meu irmão, calma, vamos orar. E aí demos passe e fomos orando. Ele viu algumas mãos de luz. Eu falei: não, então segue essas mãos de luz. E o levaram. Entenderam? Isso é coisa real, gente, isso não é brincadeira, não. Foi para umbral, não. Vieram mãos de luz que o levaram. A gente olha essas pessoas com ódio, com raiva. A gente não tem a cosmovisão da lei de ação e reação. A gente não entende certas coisas, mas a gente julga: esse tem que morrer. Chega no mundo espiritual, é resgatado. Como é que é isso? Por que ele não foi para o umbral ficar lá 500 anos? Eu não tenho as respostas, mas eu desconfio de muita coisa. Mas isso é conversa longa. Precisamos estudar a psicologia da violência no mundo. Vou contar outro caso, talvez comece a dar um esclarecimento. Bom você ter muita leitura, porque isso ajuda. Essa leitura não é brasileira, não é espírita. Olha que coisa interessante. Mas é mediúnica, porque nos Estados Unidos tem mediunidade e tem livros lá. E a gente às vezes tem que ler. Vários problemas numa cidade dos Estados Unidos de violência. E o mentor espiritual deu o seguinte recado lá nos Estados Unidos, anos 70. Esses marginais, esses delinquentes juvenis, essas pessoas que não estão seguindo as regras sociais, são os índios que vocês dizimaram há 250 anos atrás, que viviam aqui. Vocês exterminaram todos eles, para poder a expansão para o oeste, na história americana. Chegava, tomava e dizimava. Esses índios que foram dizimados morreram, gente? Reencarnaram e são eram um câncer naquela sociedade. Por que Deus botou essas pessoas retornando? É para sofrer? É para a gente matar? Ou é para a gente resgatar através do amor? Ah, não, eu vou lá nada, vou fazer que nem aquele pai lá de São Paulo? Você é obrigado a fazer? Não, mas enquanto não fizer, vai viver nessa ambiência, porque a virulência está dentro da tua alma, é a sintonia. Enquanto a gente não optar pelo amor, a gente vai ficar zanzando em áreas de conflito, até que a gente entenda: peraí, ninguém morre, não adianta matar, tem que amar e educar. Falar para as pessoas que elas são imortais, que elas reencarnam. A oradora falou uma coisa brilhante. Ela falou o seguinte: você não pode colocar uma lei que tu não pode revogar. É um princípio jurídico básico. Se você coloca uma pena que você, depois que executa, não pode reverter, tem um problema, sabe qual é? E se lá pelas tantas descobre que aquela pessoa era inocente? Isso não acontece, não? Acontece ou não acontece? Agora, vou dizer para vocês, mais de 5 casos, mais de 10 casos, mais de 20 casos, pessoas que foram mortas nos Estados Unidos, depois do exame de DNA, se comprovou que elas eram inocentes, ou que pelo menos tinha muito mais coisa esquisita na história. Mas só que as pessoas já foram assassinadas.
Tem como reverter a pena? Hein, gente? Então você não pode criar uma pena que ela não possa ser revertida. A pena de morte, ela não tem como você reverter. Se daqui a 20 anos acontece que nós tenhamos como olhar aquele... Tinha uma série americana que fazia isso, né? Que a lei lá é mais rigorosa que aqui. Lá não prescreve. Eu não entendo muito da lei americana, estou indo pela série. Então, arquivos antigos, eles pegavam o arquivo antigo, e se a pessoa fez alguma coisa nos anos 80, e eles conseguem agora, a série é baseada nisso, eles conseguem agora mostrar que aquela pessoa, a pessoa é intricana. Aqui não, passa alguns anos, prescreve, virou santo. Enfim. Oi? Arquivo Morto, o nome da série? É isso. Vejam bem, cada país tem sua legislação, não cabe a nós. Mas lá é assim. E muita coisa, se você põe uma pena, como uma pena de morte, os Espíritos estão dizendo, é lei de progresso, define o progresso, o fim dela. Como eles falaram sobre também o direito da mulher, isso em 1857, sobre a escravidão, contra. A escravidão acabou, e hoje vocês votam, vocês mulheres votam, olha que coisa boa. Vocês podem pedir divórcio. Se você casar, você não precisa botar Maria de João. Acabou isso. Porque o nome, né, a gente sabe, né, antigamente, está lá seu nome. Seu nome é Maria da Silva. Seu marido chama-se José de Jesus. Aí você tinha que botar seu nome. Maria da Silva de Jesus. Era obrigatório. Gente, vocês não percebem a sutileza, mas é posse. Isso é uma herança de que a mulher era do fulano. E é verdade, a história é essa. A mulher é uma eterna menor. Ela saía dos pais e ia para a mão do outro proprietário, o marido. Por isso que não existia divórcio. Hoje tem divórcio, tem ou não tem? Hein, gente? Ele esqueceu a toalha, o maridão, esqueceu a toalha lá em cima da cama molhada. Você não suporta mais isso. Pela 200ª milésima vez ele botou a toalha molhada em cima da cama. Aí você quer saber de uma coisa? Cartão vermelho para ele. Olha só, você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que é para fazer isso não. Ó, o orador lá falou que não é nada disso, hein? Pelo amor de Deus. Só estou dando. Oi? Não fica ninguém casado, né? Já vendo, gente? Falou a palavra, a voz da sabedoria. Ature seu marido com a toalha molhada em cima da cama. O outro também vai ser assim, sempre será. Não, na verdade, brincadeira. Tudo é educação, educa. Mas nós não temos mais tempo de explicar como que se tem que educar. A amiga nossa aqui do centro, Penha, foi frequentadora aqui. Lembra da Penha, Carlos? Assistente social aqui. Isso. A Penha falou pra gente como é que ela educava o marido dela. Que é o nome dele? Jorge. Mas nosso tempo acabou, né? 5 minutos. Então, gente, os Espíritos estão nos dizendo uma coisa lógica: ninguém morre. Se ninguém morre e as pessoas renascem, como esse caso dos índios. Deixa eu contar um outro caso. Anos 80, no morro do Rio de Janeiro, as crianças estavam muito agressivas, extremamente desgastantes. Nós passamos por isso aqui também nos anos 80. A gente falava de Jesus no sábado na evangelização, e as crianças desciam ali no pátio e começavam a entrar em guerra, xingando, se batendo, porque uma era da rua daqui e a outra era da rua ali da Taubaté, né? Uma era o grupo da Taubaté, que não existia parte de Madureira na época, e o outro era aqui da Dutra e Melo. Então, quando elas se juntavam aqui, a gente acabou de falar de Jesus, de amor. Falei, gente, calma, peraí, segura.
Mas o que eles passavam lá no Morro X era muito complicado. Como eles tinham, que a gente não tinha aqui, um contato lá com a Bahia, com o Divaldo, eles receberam uma comunicação, esse grupo que evangelizava no morro aqui do Rio de Janeiro, eles receberam uma comunicação, um aviso do Divaldo, que Joana de Anjos falou para ele, e eu vou compartilhar para vocês. Vão começando a fazer o link, os índios, o jovem que foi resgatado, percebam que é tudo uma mesma coisa. Esses jovens desse morro, nos anos 20, nos anos 30, eram todos mafiosos italianos. Cada um deles tem mais de 20 mortes nas costas. Estão reencarnados nesse morro X, no Rio de Janeiro. Eram crianças na época, entenderam isso? Eu estou falando de 1985. Vocês, evangelizadores espíritas, deem todo o seu amor para que nessa vida eles talvez matem apenas um ou dois. Entenderam a expectativa da espiritualidade? Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Eles estão querendo que essas crianças se tornem espíritas, evoluídas, amorosas? O que eles querem? Que a gente faça o trabalho de formiguinha. Semeie o amor hoje, porque a lei de ação-reação, que nós não podemos mais ter dúvida. Se eu semeio amor hoje, aquela alma vai gravar isso. Quando vai semear? Quando vai despertar? Falei aqui, nós não temos esse controle. O controle da evolução do outro não me pertence. Eu ouvi isso em 1987, nunca me esqueci. Talvez seja por isso que eu esteja no movimento espírita até hoje. Porque a gente vai semeando e vai crescendo junto. Mas a gente não sabe quando o outro vai querer despertar. Isso é de cada um. Mas uma coisa é certa: os evangelizadores receberam essa comunicação e foram lá entendendo qual era o papel deles. A educação espiritual da humanidade. Já ouviram falar de mundo de regeneração? Tem gente que pensa que é assim, mundo de regeneração. Já vou terminar. Vai abrir o céu, aí vai vir, está cheirando uma nave gloriosa, vão tocar umas trombetas, é o mundo de regeneração. Vamos pegar 2/3 da humanidade num saco e jogar longe. Agora só ficam os bonzinhos. Vocês? Aí quando vai ser isso? Isso vai ser no ano 2000. Eu li isso. Eu tenho um livro que fala isso. Vai ser no ano 2000. No ano 2000. Kardec diz o contrário. A renovação é pela educação, é lenta. A cada passo, a sociedade vai melhorando. Você semeia o amor hoje, amanhã ele reencarna melhor. Mas o povo não, o povo quer a coisa, eu quero me livrar agora, é o nosso egoísmo. Tem que ser agora, mata todo mundo e leva. É o tsunami, vai levar todo mundo. A gente quer isso. Que o tsunami. Então passou 2000, não aconteceu nada. Não, agora é 2012. É 2012, aí a gente vinha, eu vim aqui em vários casos, gente, nada a ver, mas se acontecer, sei lá, mas não tem nada a ver, 2012, passou 2012, aí foi para 2000, a hora transição, 2019, Chico Xavier falou nada disso, mas venderam aí DVD, filme, documentário, tudo vendendo, aí a hora não sei o que, 2019 já estamos. Entrou aí algum comandante estelar aí de nave estelar? Eu não vi. Mas daqui a pouco vão falar, não é 2019 não, é 2000. E a gente fica sempre pensando numa regeneração fora da gente. Pararam para perceber? A gente não pensa no pai que perdeu o filho assassinado e foi na cadeia levar valores
Isso ninguém quer fazer. Dá outra face? Não, eu não tenho essa evolução. Mas a lei de progresso diz o seguinte: enquanto você não abrir seu coração, ficará lá, preso. Aquele caldeirão. Não adianta pensar em salvação de fora. A salvação, o reino de Deus, não é um lugar. O reino de Deus está dentro de nós. Se quisermos acabar com a violência, sejamos nós os semeadores da paz. Armas, violência, agressão, apenas acirram a violência, a ambiência, a psicosfera de guerra que nós já vivemos. Quem quiser a sua redenção nesse mundo, não desdenhe a crucificação íntima do seu passado delituoso. Nós aqui trabalhamos e vemos o quão criminosos fomos, todos que já passaram aqui, e boa parte está aqui sentada. Muitos dos nomes de vocês já vieram aqui para ajudar, e todos somos criminosos, todos temos as mãos manchadas de sangue nos últimos 5.000 anos. Então nós temos que começar a pensar numa outra alternativa que não seja a violência. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos motive à transformação já. Tá, meu irmão? Me perdoem aí ter passado aí alguns minutinhos, mas é só para a gente fazer a conclusão. Obrigado aí pela compreensão da mesa. Agradecemos.